Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste que é o seu programa Mentes que Sentem. É sempre um prazer estar consigo, desejamos muito que vá sentindo as bênçãos de Deus e, por que não, considerar também este momento que está connosco, um momento abençoado, um momento em que nós falamos das coisas da nossa vida, particularmente das coisas da nossa mente, que é algo de maravilhoso, mas ao mesmo tempo pode ser algo de bastante complexo e bastante desafiador. E para isso, como sempre, nós temos a presença da nossa querida doutora Cristina Dias. Olá, Cristina, seja bem-vinda mais uma vez. Aqui estamos juntas novamente para falar das coisas interessantes e das coisas importantes à nossa vida. E que bom é que estejas connosco. Obrigada, Milu. É sempre uma alegria e um prazer podermos estar juntas. Muito bem. Então, nós hoje vamos iniciar, pela graça de Deus, um outro ciclo de temas em que vamos estar juntas a pensar, e juntos a pensar sobre estes temas importantes. E hoje o episódio é sobretudo dedicado à questão da gratidão. Para mim, pessoalmente, é um dos temas que mais me fascina e eu acho que é algo de maravilhoso quando nós sabemos viver e experimentar isto na nossa vida. Mas perguntar qual é, ou seja, o que é que isto de gratidão, qual é o impacto que a gratidão tem sobre a nossa saúde? Milu, obrigada por essa questão. E sabes que o senso comum diz-nos que a gratidão é associada a uma atitude positiva perante a vida. E é algo que nos acompanha desde sempre. Mas a verdade é que a ciência tem vindo a demonstrar que este senso comum tem algo muito mais profundo do que a percepção que nós temos. E eu gostava, para poder responder à tua questão, de poder partilhar duas pequeninas experiências. Algum tempo atrás eu conversava com alguém que conheço e que tem um menino com cerca de 5 anos. E o menino virou-se para a mãe e perguntou-lhe: "Mamãe, gosto tanto de ti, podes continuar a ser a minha mãe para sempre?" E eu tive exatamente a mesma reação que tu tiveste agora, ri-me, e além de achar óbvio que aquela criança ainda não tinha percebido algumas coisas, alguns factos da vida, portanto também não iria mudar em termos de papel, naturalmente. Mas isto trouxe-me e elencou-me à memória algo que tem a ver com este tema. E a segunda partilha que eu gostava de fazer contigo, e já vamos associar, há alguns anos atrás, uma amiga entregou-me um bilhetinho, uma coisa muito simples. E o bilhete dizia algo muito simples, do género: "Gosto muito de ti, estou aqui se precisares." E aquilo encheu-me as medidas, se é que nós podemos dizer, tanto que esse bilhetinho ainda hoje está na minha carteira, me acompanha. E a pergunta que eu gostava de te colocar, e de uma forma rápida, é: o que é que tu achas que estas duas situações têm em comum? Bom, talvez seja a questão de sentir a necessidade de exprimir os seus sentimentos ou a necessidade do outro, não sei, talvez. Ok, alguém exprime. Isso. E quem recebe, como é que fica? Pois, eu acho que é algo de abençoado, ou seja, sentimos felizes e sentimos bem. Provocou algo positivo Exatamente. em ti. E agora a pergunta que eu te coloco é: isto foi extraordinariamente difícil de fazer? Pois não. E repara, não teve nada a ver contigo, mas tu sorriste quando eu estava a partilhar estas duas experiências. Portanto, tu partilhaste um senso de bem-estar. Sabes que há duas citações que eu acho que se encaixam muito bem neste tema. Uma delas foi dita por Cícero, um filósofo, escritor e político romano, e passo a citar, diz o seguinte: "A gratidão é não apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas as outras." E olha a riqueza do conteúdo que aqui diz. E nós, se dedicássemos o programa, o episódio inteiro, apenas a isto, teríamos muito por onde explorar. Mas vamos complementá-la. Existe uma outra citação de Epíteto, um filósofo grego, que diz o seguinte, e passo a citar: "Sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui, mas rejubila com as que já tem." E mesmo no seu senso comum de observação da realidade, ambos traduzem algo que eles conhecem: a importância de uma atitude e de um comportamento que envolve tu estares grato. E por outro lado, tal como eu tinha dito no início, a ciência vem demonstrar isso. Agora, a palavra gratidão deriva de uma palavra que vem do latim, que é gratia. E o significado dessa palavra é muito interessante. É sentimento de graça para com alguém.
benevolência, auxílio, benefício. Então, o que eu gostava que nós começássemos a abrir um bocadinho a nossa perspectiva é que gratidão não é um sentimento. Gratidão é um comportamento. E quando nós perspectivamos que a nossa vida pode intencionalmente ser constituída por comportamentos de gratidão, isto muda um bocadinho a forma como nós equacionamos este tema. E se me permites, e de uma forma relativamente rápida, eu gostava de partilhar, no âmbito da ciência, alguns estudos que têm vindo a público, científicos, sobre este tema em particular. Então, e vou ter que acompanhar aqui alguns dos apontamentos, pesquisadores da Harvard Medical School em Boston, eles foram associar o impacto que a gratidão tem no cérebro. E quando falamos de gratidão, mais uma vez voltamos a referenciar atitudes, comportamentos, sentimentos, ok? Portanto, não é apenas algo que tu me dizes, é algo que eu também faço intencionalmente. Então, eles verificaram que quando nós somos alvo ou quando nós nos predispomos a algum comportamento desta natureza, são ativadas zonas no nosso cérebro que são responsáveis pela recompensa, pela moralidade, pelas interações sociais positivas e pela capacidade de entender o que o outro pensa. Por outro lado, auxilia no bem-estar, aumenta a nossa resiliência e aumenta a capacidade de lidar com estados como, por exemplo, a depressão. Contribui para o nosso sistema imunológico, torna-o mais forte, apresenta uma pressão arterial baixa e dormem melhor. Fortalece e estabelece as ligações neuronais para o nosso centro de recompensa também. Aumenta a produção de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores associados à sensação de bem-estar e de felicidade. Reduz o medo e a ansiedade ao regular as nossas hormonas de stress. Portanto, imagina, tudo num estudo. E nós dizemos, como é que é possível que uma atitude tenha este impacto? Um outro estudo feito em 2018 por Wong e associados diz-nos que quando nós temos comportamentos de gratidão ou somos alvo desses comportamentos de gratidão, que há outras duas estruturas no cérebro que são ativadas, que é o hipocampo e a amígdala, que regulam as emoções, a memória e o funcionamento corporal. O que é que eles verificaram? Verificaram situações de pessoas que estavam em acompanhamento psicológico tiveram processos de recuperação muito mais rápidos pelo fato de adotarem este tipo de atitudes. Um outro estudo feito em 2003 por Emmons e associados também, associou a gratidão à redução da dor física. Ou seja, o que é que eles perceberam? Que pessoas que tinham como hábito ter comportamentos de gratidão acabavam por recuperar muito mais rápido e acabavam por ter uma menor percepção da dor. Mas isto causou-lhes alguma estranheza, curiosidade. Talvez a expressão mais correta seja esta, curiosidade. Então vamos investigar mais profundamente e perceber qual é a associação que existe entre uma coisa e outra. O que é que eles perceberam? Perceberam que a atitude de gratidão ajuda-nos a regular o nível da dopamina. E isto reduz os sentimentos de dor. Imagina. A gratidão, diz-nos um outro estudo publicado em 2009 por Zahn e associados, melhora e regula a tua qualidade do sono. Ou seja, ativa o hipotálamo, que é uma estrutura cerebral, que entre outras funções é das estruturas que regula a questão do sono e diz que nos ajuda a ter períodos de sono mais equilibrados, mais controlados e mais repousantes. Um outro estudo, isto são apenas alguns, feito em 2004 por McCarthy, diz-nos que a gratidão acaba por ajudar na regulação do stress. Portanto, imagina, nós cada vez mais estamos sujeitos a vidas que têm altos índices de stress. Então, o fato de eu ter uma atitude que não é pontual, passa a ser um investimento de gratidão, portanto, a tal intencionalidade, ajuda-me a controlar o impacto que o stress tem em mim,
melhora o nosso funcionamento cardíaco e ajuda-nos a sermos mais resilientes. Alguns acabam por comprovar aquilo que outros estudos já referiram. E nós poderíamos continuar e continuar. Mas se me permites, e não vamos estar aqui a abordar todos os estudos, eu fiz só aqui um pequenino apanhado das conclusões que vários estudos científicos neste âmbito demonstram do impacto da gratidão na tua saúde física e emocional. Então, eles disseram, tem uma interferência direta, por exemplo, na questão da depressão e da ansiedade, reduz o stress, promove a resiliência, ajuda-nos a um processo de envelhecimento com maior qualidade. Portanto, querem envelhecer com mais qualidade? Isso. Sejamos gratos. Desempenha um papel fundamental na recuperação de traumas. Proporciona menores taxas de stress pós-traumático. Nós já abordamos num outro episódio esta questão do stress. Melhora a qualidade de sono. Faz com que as pessoas tenham uma menor percepção de fadiga. Menor incidência de processos inflamatórios. Às vezes coisas que nós dizemos, como é que é possível que haja uma associação? Melhor saúde cardíaca. Promove melhores relacionamentos, combate o isolamento, que hoje é um dos grandes problemas da nossa sociedade também. Leva as pessoas a terem uma maior predisposição de se relacionarem e de ajudarem os outros. Melhora a autoestima. E aqui, fazendo referência aos mais jovens, que passam muitas vezes por uma faixa, um processo em que esta questão da autoestima é mais evidente, da baixa autoestima, então às tantas começar a olhar para esta atitude de gratidão com outros olhos é algo que também vai ter um impacto direto na nossa autoestima. Acaba por nos ajudar a reduzir, a controlar emoções que às vezes têm uma consequência mais tóxica para o nosso organismo, como a inveja, a frustração, o arrependimento, o ressentimento. Leva as pessoas a equacionarem mais facilmente a questão do perdão. E nós depois iremos ter a oportunidade de falar no perdão e a associação que tem com a nossa saúde enquanto estratégia. Vamos ter a oportunidade de abordar isto e leva as pessoas a terem um comportamento mais generoso. Portanto, se eu fosse uma vendedora neste momento, eu iria questionar aqueles que nos ouvem se já estamos plenamente convencidos para comprar este produto, sim ou não. Eu creio, Cristina, que sem dúvida a questão do sentimento ou de uma escolha, ou seja, escolhermos poder encontrar no nosso dia-a-dia motivos realmente para poder sermos gratos, para reconhecermos aquilo que temos que nos leva à gratidão. E pensar nisso também, e já agora aproveito esta oportunidade para, mais uma vez, nós podermos fazer a proposta lá em casa de poderem ter convosco este manual de estudos, esta revista, portanto, Sentimentos, que fala sobre vários assuntos da saúde mental e, portanto, está aqui disponível para vós, para si, se já recebeu, pode ver como realmente é pertinente e poderá oferecer aos seus amigos também. Portanto, entre em contacto connosco, 933 93 9291, e teremos muito prazer de poder enviar para si ou para algum querido seu este manual de estudos. Mas eu estava a pensar, Cristina, exatamente nessa reflexão que tu estavas a ter, se é tão bom e tão extraordinário, e realmente esses estudos científicos acabam por confirmar aquilo que, no fundo, aquele que é o nosso Criador e o Criador da nossa mente, e quando nós vamos à Palavra de Deus encontramos vários versículos sobre a questão da gratidão. E o Senhor até acaba por dizer, em tudo dai graças, ou seja, e nós questionamos, então, mas se isto é tão bom, porque é que eu nem sempre sinto assim? Porque é que eu não vivo assim? Porque é que há pessoas que têm dificuldade de encontrar na sua forma de viver, ou na sua família, ou nas suas coisas, ou no seu dia-a-dia, essa gratidão? Porque é que não experimentamos mais gratidão? Porque é que carecemos disso? Milu, porque eu creio que um dos nossos grandes desafios é nós atribuirmos sentido às coisas. Nós achamos que devemos sentir para fazer as coisas. E eu, quando olho para alguém que me diz, um profissional que me diz, tu tens que praticar exercício físico, porque ele vai ser pertinente e vai ter impacto na tua recuperação. Mas os resultados desse exercício físico não são imediatos. Pois. Eu não posso estar à espera de sentir para eu tomar a decisão de fazer.
E eu creio que nós vivemos numa sociedade muito egocêntrica. Aquilo que ocorre é que nós estamos muito centrados na satisfação das nossas necessidades pessoais. E nem sempre nos apercebemos, e vocês vão nos ouvir dizer isto, aqueles que nos ouvem, que nos veem, vão nos ouvir dizer isto imensas vezes, que no âmbito da saúde mental e até da saúde física, as grandes melhorias, os grandes ganhos vêm por acumulado, a longo prazo, por pequenas escolhas. Às vezes nós não conseguimos implementar porque não valorizamos. Às vezes nós começamos a valorizar porque estamos desesperados, mas aquilo não tem o impacto no tempo que nós desejamos, claro, e abandonamos. E às vezes não percebemos que isto tem que ser uma atitude consciente, intencional, diária. Porque o processo de ganho que eu tenho é um processo que eu não vou perceber naquele momento. Eu vou utilizar uma expressão um bocadinho mais do comum. Eu diria, temos que ser saudavelmente teimosos. Ou seja, se aquilo de alguma forma eu tenho percepção que pode contribuir, por que não experimentar? E por que não experimentar vez após vez? Eu gostava de partilhar contigo, convosco, algumas pequeninas estratégias, são muito simples, e outras tantas que existem e que poderão encontrar, e que cada qual possa olhar para isto e perceber o que é que fará mais sentido para a minha realidade e selecionar uma ou duas e começar a fazer. E fazê-lo durante um mês seguido e reavaliar após isso. Olha, uma estratégia que existe e é muito conhecida é o chamado diário da gratidão. E a pessoa, embora diga a palavra diário, eu acho que isto tem que se ajustar à realidade de cada um, e a pessoa pode dizer, vou fazer isto uma vez por semana. E o que é que pode ser o diário da gratidão? O diário pode ser dividido em tópicos. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de referir como positiva em mim hoje. E nós às vezes estamos à procura de grandes coisas. A palavra de Deus é extraordinária porque ela leva-nos aos detalhes, aos pormenores. Nada é deixado por acaso. Então isto leva-nos também a não querermos avaliar as coisas pelas emoções e pela percepção da grandeza, mas centrar-nos nos detalhes. Então, porquê olhar para uma coisa positiva em mim hoje, um comportamento positivo em mim hoje? Porque isso vai-me trazer um senso de bem-estar e vai elicitar em mim a vontade de voltar a praticar um comportamento desses. Por exemplo, uma coisa tão simples como, no meu local de trabalho, eu meti papel na fotocopiadora. E as pessoas não valorizam isto. Mas foi algo que ninguém me pediu para fazer. Ok, é positivo. Outro parâmetro, outro tópico deste diário da gratidão pode ser eu elencar os desafios pelos quais eu estou a passar agora. Olha, parti um braço, por exemplo. É um desafio. Não é uma coisa que eu desejaria. Isto vem responder um bocadinho à tua pergunta de há pouco, que tu dizias quando de alguma forma temos dificuldade em fazê-lo. Primeiro, ninguém gosta de estar a sofrer. Pois. Nós não gostamos de estar a passar por períodos desafiantes. Mas a perspectiva com a qual vamos lidar, nesse momento, portanto, é uma coisa que eu não consigo alterar. Eu parti o braço, eu não consigo alterar esta realidade. Mas eu posso posicionar-me perante ela de uma forma que seja mais fácil percorrer este caminho ou mais penoso para mim. Então, pegamos no exemplo do braço. Okay? O que é que poderá haver de positivo no meio disto tudo e pelo qual eu seja grato? Olha, apesar de ser um desafio, estou a aprender a utilizar a outra mão para escrever. É um desespero, mas eu estou a aprender. E às tantas estou a perceber que o meu nível de tolerância à dor até é um bocadinho diferente da perspectiva que eu tenho. E às tantas até estou a obrigar, entre aspas, a recondicionar um bocadinho a nossa dinâmica familiar para que nós possamos reajustar-nos. Um outro tópico desse diário da gratidão são pessoas pelas quais eu sou grata. E sabes que quando, por exemplo, nós temos feito esta estratégia lá em casa e quando nós perguntamos, então, pessoas pelas quais nós somos gratos, vem-nos sempre à mente os mesmos. Pois. E depois, às vezes, até já lá em casa já não queremos fazer isto Sim. porque parece que não saímos disto, deste registro, perdão. Mas sabes, há uns meses atrás aconteceu algo que me marcou e eu gosto de partilhar esta experiência porque ela me abriu os olhos. Um daqueles dias de inverno, chuva, daqueles dias em que nos dá vontade de ficar na cama. E eu estava a acabar de estacionar o carro e estava chato, o dia estava chato, cinzento, e eu estava, pronto, atrapalhada, estaciona o carro, pega no guarda-chuva, pega nos sacos. E nesse momento estava a sair de uma zona habitacional
uma senhora que claramente se percebia que era a avó e uma menina, deveria ter uns 4, 5 anos. Eu não as conhecia. Elas não me conheciam. Mas aquela menina, eu fui grata e ainda hoje sou grata por aquela menina. Ela não fez nada em direção a mim, mas aquela menina vinha tão feliz porque estava a chover e porque ela tinha umas galochas e tinha um guarda-chuva transparente. A menina saltava em tudo o que era pocinhas. Era o melhor dia da vida. E eu olhei e pensei, eu estou aqui aborrecida porque está a chover. Esta menina está feliz porque está a chover. A chuva não muda. Então eu tenho que ser agora... Tenho que infantilizar as coisas? Não, eu não tenho que infantilizar as coisas, mas às tantas eu também não tenho que as tornar tão adultas, tão pesadas. Então, pessoas pelas quem eu sou grata. Eu sou grata pela pessoa que me cumprimentou no supermercado. Eu sou grata por alguém que possa ser aleatório. Isto faz sentido. E neste mesmo diário registar coisas pelas quais eu sou grata no presente. Este exercício obriga-nos a um momento de reflexão e nós somos muito pouco gratos porque não estamos habituados a olhar para as coisas nesta perspectiva. Outra estratégia, há pessoas que não se sentem bem a escrever. Então, porquê é que não tira uma fotografia com o telemóvel? Tira uma fotografia de algo que lhe elicite um sentimento positivo. Um álbum de gratidão. Um álbum fotográfico de gratidão. Exatamente. Sabes que a investigação neste âmbito estimula as pessoas a terem atos de bondade aleatórios. Alguém me dizia algo aqui há tempos. Um senhor, na casa dos 70 e poucos anos, disse, olha, eu passei por um determinado local e vi alguém numa cadeira de rodas que estava com dificuldade em subir uma rampa de acesso. E sem o senhor me pedir, eu fui lá e empurrei a cadeira de rodas. Fez-me tão bem que ainda hoje me faz sentir bem. E nós precisamos de descentrar da nossa necessidade e ir de encontro à necessidade do outro. Estes atos de bondade aleatórios, em primeira instância, vão nos beneficiar a nós. É importante também dizermos àqueles que nos são próximos que somos gratos porque eles existem. E nós damos como um dado adquirido àqueles que estão ao nosso lado. Há algum tempo atrás eu partilhava com uma amiga uma situação desafiante que a minha mãe estava a passar em termos de saúde. E esta amiga teve uma expressão que me ficou até aos dias de hoje. Ela disse-me assim, sabes, as coisas abanam e às vezes há momentos muito difíceis. Mas a tua mãe está sempre lá. Milu, bastou isto para eu olhar e dizer há quanto tempo é que eu não digo à minha mãe o quanto eu a amo e que ela está sempre lá. E alguns de nós não fomos ensinados a fazer isto, temos dificuldade em fazê-lo. Tu podes lidar, por exemplo, com alguém que não esteja à vontade com esta situação, então não estejas à espera que o outro faça, faz tu espontaneamente, mesmo que a reação do outro não seja aquela que tu desejarias. E uma última estratégia, o que em alguns lugares se chama o jarro da gratidão. Então tu podes encontrar um recipiente e podes colocar lá, por exemplo, aleatoriamente, uma vez por semana, todos nós vamos colocar algo pelo qual somos gratos e metemos lá. E numa ocasião específica, no final do ano, num aniversário, vamos rever. O impacto que aquilo vai ter em nós é reforçar na nossa memória aquilo que nós temos tendência a esquecer-nos. Porque tem a ver com o corriqueiro do dia-a-dia. Isto altera a nossa percepção. Eu creio que é extraordinário. Aliás, é a tal questão, parece que sabemos toda a teoria, a dificuldade é pôr isto na prática. Mas estavas a falar, Cristina, e eu estava-me a lembrar que mesmo este espírito de gratidão, aliás, tudo o que possamos ter de bom e de positivo na nossa vida, com certeza como crentes que somos e baseando todo o nosso conhecimento na palavra de Deus, é uma virtude, é um dom que Deus nos pode entregar e nos quer dar. Esta sensibilidade a sermos gratos perante aquilo que está à nossa volta. E não é por acaso que o apóstolo Paulo dizia em Filipenses que aprendeu a ser grato em toda e qualquer situação. Ou seja na abundância, ou seja na fome, ou seja nos desafios ou na tranquilidade da vida, ele dizia, aprendi a ser grato. E realmente eu acho que isto é uma aprendizagem, acho que é algo de extraordinário quando vivemos na graça e no poder de Deus, porque só pode ser assim, sem dúvida. E para aqueles que já experimentaram, porque todos nós já tivemos momentos de gratidão, mesmo que não sejam contínuos, já houve aqui um ou outro momento que já experimentamos isso, e sem dúvida que vale a pena, sem dúvida que vale a pena.
E sabes, Milo, esse versículo que tu estavas a falar é um dos meus favoritos. E se tu me permites, eu vou lê-lo. Força, Ele força. diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós vamos a correr para a última parte do versículo e dizemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não desejaria estar na necessidade nem a padecer. Exato. Mas repara, Paulo não está a falar de resignação. E essa é a grande dificuldade que nós hoje em dia encontramos. Resignar-nos às coisas. Não, quando ele diz aprendi a contentar-me, aprendi a ter um estado de espírito que me ajuda a identificar o positivo e a tirar o melhor, mesmo da situação mais difícil. Exato. Mas eu almejo continuar a lutar. Se eu posso ascender a 10, por que é que eu hei de ficar em 5? E se me permites, eu gostava de partilhar de uma forma muito rápida a experiência de uma jovem que me impressionou profundamente. Há uns anos atrás eu vi o testemunho dela. Ela participou numa TED Talk, investigadora na área das neurociências e da gratidão, e entretanto é-lhe descoberto um linfoma, perdão, um cancro. Não um linfoma, um cancro. A verdade é que ela passou por todo um processo extremamente difícil e as hipóteses de sobrevivência, é um cancro muito agressivo, eu não sei referenciar agora qual em concreto, mas não eram assim tão elevadas. Então, ela passou por aquele período em que começou a colocar a questão: e se eu aplicasse na minha situação aquilo que eu ensino aos meus alunos? Porque ela era professora universitária. E ela começou a dizer: olha, eu comecei a ficar grata pela enfermeira que acertou com a veia quando me colocou a agulha. Eu comecei a tentar intencionalmente ficar grata pelo médico que segurou na minha mão quando eu tive que fazer uma cirurgia em que tinha que estar consciente. Eu comecei a ficar grata pelo radiologista que durante os tratamentos punha a minha playlist. Eu comecei a ficar grata pelo pessoal administrativo que me fazia sorrir quando eu entrava no hospital. Esta jovem terminava este testemunho dizendo algo: eu não sei o que vai ser o meu futuro, se eu vou sobreviver ou não, mas eu aprendi, por experiência própria, que a gratidão tem um impacto profundo na forma como eu lido com os desafios. Muito obrigada, Cristina. Nós ficaremos aqui muito mais tempo, mas o relógio corre e o que nós desejamos para si e também para nós é que Deus nos ajude a colocar estes óculos de gratidão e, por que não, começar hoje a olhar à sua volta e ver quais são os motivos que Deus lhe tem trazido à sua vida para permanecer grato e permanecer com saúde na sua mente, no seu corpo, e louvado seja Deus por estas oportunidades. Ficamos por aqui neste episódio e encontramos-nos na próxima semana. Até lá.